E aí galera, bem-vindos ao Semeando Palavra, eu sou Carlos Bernardes e eu quero trazer uma palavra bacana para você no dia de hoje, para você refletir. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Quando a gente para pensar nessa palavra imitadores, a gente pensa, eu pelo menos penso primeiro na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que veio aqui para essa terra para representar o Pai, para fazer tudo o que ele ouviu o Pai dizer e representar ele aqui na terra. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em algumas características, e aí você pode chuta daí que eu chuto daqui. Por exemplo, ele era um cara bondoso, amoroso, humilde, coerente. A gente pode citar 597 características de Jesus, mas eu quero citar 3 para a gente pensar no dia de hoje. Jesus era um cara radical. Na Bíblia a gente pode encontrar algumas passagens em que Jesus está falando de maneira firme, não grosseira, mas de maneira bem firme com os seus discípulos, com o povo que seguia ele, com os fariseus que eram autoridades, com os mestres da lei, tudo para não negociar aquilo que ele tinha ouvido e aprendido do Pai. Ele, como o próprio Deus, mas também 100% humano, 100% homem, ele estava aqui para trazer o reino de Deus, para representar o reino de Deus. E isso era inegociável. Jesus era um homem radical. A segunda característica, quase não saiu. A segunda característica que eu quero destacar para vocês é que Jesus era submisso, ele era obediente. E aí na minha mente, a primeira coisa que vem na minha cabeça, aquela cena de Jesus no jardim do Getsemane. Ele estava prestes a começar a sua caminhada de sofrimento, ele estava prestes a começar a sofrer as dores que ele nasceu para sofrer e morrer crucificado. E ele, até o fim, apesar de orar ao Pai no meio da sua profunda angústia e dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi até o final, porque antes ele já tinha conversado com os discípulos e dito: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Portanto, a sua submissão e a sua obediência são uma das suas grandes e maiores características enquanto servo do Senhor, enquanto o próprio Filho de Deus. E a última característica que eu queria destacar para vocês, compaixão. Jesus tinha uma compaixão enorme. Apesar de ser radical, de não negociar, apesar dele ser submisso e obediente, ele era muito amoroso. A sua compaixão pela humanidade foi o que fez ele chegar até o final, até a morte, até a sua morte de cruz. A gente se lembra daquela passagem dele sendo avisado pelos seus amigos de que seu amigo Lázaro estava prestes a morrer. E ele demorou alguns dias para chegar e estar com Marta e Maria, suas amigas também, uma família amiga, e disseram para ele: Jesus, você chegou muito tarde, não tem o que fazer mais, ele já está morto. Então, aquele grande evento aconteceu. Jesus foi até lá e chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. E ele reviveu. O seu amor, a sua compaixão por aquela família e pelo seu amigo, que fez ele, inclusive, chorar por Lázaro, pela sua morte, estavam expressas o tempo todo no seu ministério. Assim como quando ele viu a multidão, a palavra diz lá em Mateus, que quando ele viu as multidões, essas multidões, aquele bando de gente, aquele mundaréu, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, eram como ovelhas que não tinham pastor. Ele olhou para elas e se compadecia delas. Ele falou para os seus discípulos assim: orem ao Senhor da Seara para que Ele mande mais trabalhadores, porque são muitas pessoas, são muitas ovelhas sem pastor. Os campos já estão brancos para ceifas, mas poucos são os trabalhadores. Nesse tempo que a gente tem tantas referências erradas, tantos conceitos distorcidos, tantas pessoas falando coisas tão diferentes daquilo que nós, enquanto cristãos, estamos acostumados e entendemos como o certo e como verdades inegociáveis, eu quero te encorajar e te desafiar a ser como Jesus, a ser radical como Jesus foi, a ser obediente como Jesus foi, a ter a mesma compaixão que Jesus teve, porque é isso que vai trazer a luz, o sal, a diferença para o teu meio de trabalho, para a tua escola, para as pessoas que você atende no teu trabalho, no teu convívio social. É essa luz que vai trazer o reino de Deus, assim como Jesus trouxe o reino de Deus, que vai mudar a vida das pessoas que estão perto de você. Seja na tua casa, seja numa viagem que você fizer, você representa o Cristo em todo o tempo. Seja um imitador de Deus. Siga as características de Deus, siga o amor de Deus, siga o exemplo de Jesus na tua vida. E assim, você vai transformar a tua realidade e a história de muita gente perto de você. Deus te abençoe e prossiga nesse desafio de ser imitador de Jesus. Valeu, galera! Até o próximo vídeo do canal Semeando Palavra.